ser pleno, pode ser melhor. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, porque a igreja do Senhor, como diz a tua palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. Uma igreja triste, uma igreja enclausurada, uma igreja aprisionada, algo está errado. Em nome de Jesus, que cada igreja aqui, nós somos da ICM Suruí, uma igreja, Pai, que o Senhor plantou nesse lugar, para que haja libertação, liberdade, porque a tua palavra diz que aonde o Senhor está, ali há liberdade. Todo espírito que aprisiona, todas as mentes tristes, todos que chegaram aqui sem destino, agora o Espírito Santo começa a ativar este ambiente, um ambiente profético, um ambiente de decisões que geram o agir do Espírito Santo. Cada vaso já sinto o toque do Espírito Santo. Eu declaro nesta noite a alegria do Senhor e creio, Pai, em algo extraordinário. Essa noite é a noite de ceia, é uma noite, Pai, o qual Satanás ele tenta implantar em muitas mentes que não pode se sentar na mesa quem é imperfeito. Mas a mesa, Pai, não é para quem é imperfeito, a igreja é para filhos. A mesa do Senhor é para os herdeiros. E em nome de Jesus, tudo aquilo que Satanás tentou implantar, ó Pai, toda distância da mesa hoje vai tomar lugar. Uma mesa, ou melhor, uma cadeira que terá o teu nome, em nome de Jesus. Eu te agradeço por cada uma alma que entrou por essas portas, por cada um que está aqui nesse ambiente. E você que sabe que Jesus está de braços abertos para te receber, dê uma linda salva de palmas para Ele. Me dá um pouquinho de retorno, por favor. Pode se sentar. Abra aí comigo Atos, capítulo 27. Vocês podem se sentar. Deus abençoe. Atos, capítulo 27. Abra aí comigo. Som E. Glória a Deus. Melhorou aqui. Vamos, mídia. Atos, capítulo 27, versículo 1. Agora nós temos televisão lá. Vamos? Deu ruim? Não, lá. Quero lá. Atos 27, versículo 1. Deu ruim aí? Diz assim a palavra do Senhor: quando ficou decidido que navegaríamos rumo à Itália, Paulo e outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regime imperial. Embarcamos em um navio de Adramítio que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar. Estando conosco Aristarco, o macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom. Júlio, em um gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que ele se encontrasse com amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota por causa dos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldades e chegamos a um lugar chamado Bons Portos.
perto da cidade de Lazeia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o dia da expiação. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Todavia, o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e para o noroeste. Quando começou a soprar suavemente o vento sul, pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio. Como passaram muitos dias sem que o sol e as estrelas aparecessem, e a tempestade continuava a abater-se sobre nós, finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Agora, porém, recomendo que tenha coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Somente o navio será destruído. Ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegavam com você, todos que navegam com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. No entanto, devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximo de uma terra firme. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 20 braças. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 15 braças. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras do poço, da popa, e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados
cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia em que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês estão em vigília constante, sem comer nada. Agora, peço-lhes que comam alguma coisa, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá sequer um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomou um pão e deu graças a Deus, diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Uma vez satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nos no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam as lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. O navio, porém, encalhou em um banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados planejavam matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. O centurião, porém, queria salvar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então, ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram à terra, sãos e salvos. Uma vez a salvo em terra, descobrimos que a ilha se chamava... Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos e, enquanto os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo sido salvo do mar, a justiça não lhe permite viver. Paulo, porém, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu nenhum. As pessoas esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente, mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, por esta palavra, e que em nome de Jesus, cada um de nós entenda que uma palavra de direção é muito mais importante do que aquilo que eu penso. Que essa noite seja uma noite que o céu venha, em nome de Jesus, colocar as coisas no lugar, e que o Senhor sempre seja exaltado, porque o Senhor, em uma geografia, escolhe homens e mulheres de Deus para dar direção, para que o propósito do Senhor seja cumprido. Assim eu oro, e você que crê, diga: essa noite o tema é direção. Vira para quem está do teu lado e diz: direção. Mas como profeta, diga mesmo: direção. O que é direção? Lado para onde alguém se dirige, rumo, sentido, caminho. Esse mês é o mês da liderança. Todos nós somos líderes, porém, quem a gente segue, quem a gente ouve, dá um destino, dá um caminho, dá uma direção. Só que a direção que nós escolhemos
gera bênção ou maldição, gera tristeza ou gera alegria. Então, aqui nesse texto, fala de um momento que Paulo, apóstolo Paulo, já convertido, cheio do Espírito Santo, ele estava indo, a direção era a Itália, porém ele estava passando por um julgamento. Ele iria para a Itália para ele ser julgado por pregar o Evangelho. Porém, Paulo, cheio do Espírito Santo, fez com que um ambiente de morte gerasse um ambiente de vida. E naquele ambiente, o centurião, ele olhava para Paulo com um olhar de homem de Deus. Porém, as decisões do centurião revelava que ele era homem de Deus, mas ele ouvia o dono do barco. A primeira coisa que eu quero deixar aqui para você: quem você está ouvindo? O homem de Deus ou o dono do barco? Quando nós ouvimos o dono do barco, a gente ouve pessoas que têm um sentimento, uma direção natural. Quando a gente ouve Paulo, a gente ouve quem tem o destino profético que Deus libera. E nesse um ano de ICM Suruí, eu como pastor, eu quero deixar uma coisa aqui bem clara para cada discípulo, para cada um, e essa pregação é intencional. Essa pregação tem direção, tem destino, porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. E nós não somos um ajuntamento, nós não somos um lugar que tem facções, nós estamos num lugar onde tem um homem de Deus que leva uma direção. E nesse um ano, nós iremos terminar um ciclo. E para começar outro, um ciclo tem que terminar. Muitas pessoas têm chegado no nosso meio, triste, desanimado, sobrecarregado. Mas eu quero profetizar que nesse próximo ano, semana que vem, será a nossa festa. E nós liberaremos um decreto que o velho vai ficar e o novo vai chegar. Eu quero abrir aqui um parênteses. Ontem foi a inauguração da igreja de Teresópolis. Muita luta. E cada ministério, cada igreja, ele tem um estilo de vida, tem uma voz profética, tem uma orientação, tem um destino. Não é o pastor que tem que se adaptar a você, é você que tem que se adaptar ao pastor. Não é a igreja que tem que se adaptar a você, é você que tem que se adaptar à igreja. Isso é uma coisa natural, gente. E muitas das vezes a gente cria situações por causa do velho, porque não quer chegar o novo. Paulo, antes de ser o Paulo, ele teve encontro com Jesus e foi convertido algo na mente, que gerou algo no coração, e as tuas decisões que eram de morte passaram a ser de vida. E eu já quero declarar isso. Jesus está marcando esse encontro contigo nesta noite, para que algo que gerava morte venha gerar vida em nome de Jesus. E muitas das vezes tem um ditado aí no mundo que fala: dá murro em ponta de faca. Muitas das vezes nós damos murro em ponta de faca. Muitas das vezes nós tomamos decisões. E aqui nesse contexto fala que Paulo queria dar direção para uma embarcação, mas eles preferiram. Bota aí para mim Atos 27, versículo 11. Olha só. Vou precisar da mídia, rapidinho. Todavia, o centurião, em vez de ouvir quem? Volta aí, 27, 11. Todavia o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, vai, 12. Seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Olha só. Muitas das vezes Deus coloca na geografia um Paulo na sua vida, para te dar direção, para que você venha chegar num propósito. Mas qual é o destino? Ouvir uma voz natural,
não é ouvir uma voz sobrenatural. E nessa noite, olha o que diz em João 10, 27. Abre aí para mim rapidinho. João 10, 27. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vamos repetir no 3? 1, 2, 3. E elas me... Abre aí para mim, Isaías 30, versículo 21. Rapidinho, vamos, hoje eu vou estar com vocês. Isaías 30, versículo 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, os seus ouvidos escutarão uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, siga-o. João 8:47, rapidinho. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Você não o ouvem, porque não pertencem a... Mateus 13, versículo 9. Aquele que tem ouvidos... Há momentos que o pior acontece, porque colocamos a palavra de alguém no lugar da palavra de um homem de Deus. Muitas das vezes, o homem de Deus está assim: a direção é essa, vai por aqui, essa é a orientação, esse é o destino, essa é a direção. Quantas igrejas em guerra, quantas pessoas em guerra, por ter senso de direção. Paulo liberou uma palavra para o centurião. O centurião representava ali aquele que iria levar Paulo até a Itália. Porém, nessa geografia tinha o centurião, tinha o dono do navio e tinha um homem de Deus. Em ambientes comuns, alguém que é sobrenatural não pode deixar passar por desapercebido. A voz vem daquele que sabe o futuro, não alguém que sabe o presente. Ei, a partir dessa noite, você vai perceber a palavra profética que Deus liberou sobre você no ambiente que você está. Para de ouvir pessoas naturais e começa a dar crédito para quem é o homem de Deus ou mulher de Deus que está no teu destino. E eu vim aqui nessa noite como pastor trazer uma palavra de direção para a igreja que Deus me confiou nesse um ano de ICM Suruí. Eu percebi atitudes limitadoras, conversa fiada, muita gente desanimada. Eu quero abrir aqui um parênteses. Estava no meu trabalho e do nada assim, eu trabalho com um presbítero. Ele falou assim: mole, pastor, chegou um rapaz lá comigo, eu estava fazendo as coisas, cheguei cedo, e ele começou a falar um monte de coisa. Eu falei assim, rapaz, calma aí, o que tu... Ele: não, porque eu estou desanimado, porque eu estou isso. Aí começou a falar, ele falou: calma, como que você vai estar desanimado se você não faz nada? Quem tem que estar desanimado sou eu, que estou tentando fazer alguma coisa. Aí eu olhei assim para a cara dele, eu falei assim: rapaz, eu vou pregar e vou, se ele tiver, acho que ele está vendo a live hoje. Renato, obrigado pela rema. E eu falei assim: rapaz, você é forte. Deixa eu falar para você aqui. Essa noite, essa igreja, Deus te trouxe aqui para você liberar algo abençoado, para você desfrutar do melhor de Deus, para você ser uma referência, para você, independente do ambiente que tiver, Deus te usar como voz de direção. Carabaçou. Quantas palavras que nós liberamos que tira a pessoa da direção certa. Nós não temos como entrar num outro ciclo, continuando tendo atitudes naturais. E eu não abro mão de uma igreja de discípulos, de uma igreja de valente, de uma igreja que gera um ambiente seguro.
Porque Paulo, o centurião, deixa uma chave para todos nós. Se ali está um homem de Deus, não é para ouvir o dono do barco ou o dono do navio. Quem você está ouvindo? Porque a palavra de Deus diz em João 10, 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu estou aqui nessa noite me colocando à disposição, porque se eu te dou uma direção e você erra, a responsabilidade é minha. Mas se você toma atitude, porque tem gente que chega no pastor: pastor, Deus falou isso comigo, que Deus é esse que cria confusão, porque quem remaneja liderança, seja quem for, é o pastor, não é você. A voz de Deus vem através do anjo de Deus que liberou sobre esse lugar. Hoje é dia de ceia, é um dia da gente ser confrontado. E ontem, como eu fui confrontado no culto lá em cima, a pastora Amanda, ela liberou uma palavra que eu falei assim: meu Deus, quem planta, colhe, mas quem não planta, morre. Forte, né? E a palavra foi: pisa no Jordão. Mas quem pisou primeiro foi o sacerdote. O sacerdote, porque vocês estão vindo pisar na água em lugar que não tinha nada. Eu sempre falo que esse lugar aqui se chamava Areal, um lugar de pecado, um lugar de prostituição, um lugar de problema, um lugar de... Quando eu ouço falar disso aqui, todo mundo fala: pastor, lá era uma promiscuidade danada. E hoje é o que? Deus te trouxe para um lugar de problema para gerar solução. Deus te trouxe para um lugar de pecado para, através de você, gerar profecia. Só que nós somos um povo que estamos indo numa direção só. E a ICM Suruí, em nome de Jesus, você tem que ter direção. Eu vim aqui para trazer um despertamento para a igreja, porque eu não posso ser cobrado por aquilo que eu não dou direção. Seja uma ovelha obediente, seja um líder obediente, porque Deus te trouxe para criar algo do nada. Nós temos um ano, tem muita coisa que não funciona, e Deus te trouxe aqui para funcionar. Deus te trouxe aqui para, através de você, algo ser gerado, para, através de você, algo ser extraordinário. Só que tem o vento contrário, como tinha no barco de Paulo. Todo momento da leitura que nós lemos aqui, deixava ali bem escrito: e o vento era contrário, e o vento era contrário, e o vento era contrário. Eu quero dizer uma coisa aqui para homem de Deus, mulher de Deus: sempre vai ter uma oposição, mas se você é homem de Deus, mulher de Deus, você vai estar na posição, porque aquele que te chamou, ele garante a tua vitória. E eu quero profetizar sobre cada líder aqui da ICM Suruí: os ventos contrários não vão retirar o pior de você. Os ventos contrários vão revelar o homem de Deus que é você. Oh Jesus, oh Jesus, em nome de Jesus. Enquanto esse ano eu consolido 200, mas eu já estou vendo uma catedral. E cada um de vocês é a chave que Deus quer virar numa região, num território. O pastor da ICM Suruí, cada pastor da ICM, eles são descentralizadores. Nós não somos uma igreja onde tudo é centralizado no pastor, mas através do pastor tem a direção. Não tem como você funcionar no mundo espiritual sem direção pastoral, sem aconselhamento pastoral, sem uma voz pastoral. E detalhe, no ambiente profético, tudo aquilo que é liberado vira decreto. Cuidado com o que você fala. E aí, bota aí para mim, Atos 27, versículo 21. Estou inspirado nessa noite.
visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores, olha só o homem de Deus como dá direção. Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Vocês estão conectados a algumas pessoas que já passaram pela ICM. Como que estão a vida? Como que estão produzindo? O que está sendo gerado? Eu tive uma conversa com o pastor Sirlei e pastora Fabíola. E pastor Sirlei, eu louvo a Deus pela vida dele. Até eu conversando com o pastor Osni, ele falou assim: o pastor Sirlei voltar, ele tem que ter muita humildade. E o pastor Sirlei hoje está aí na consolidação. Ele e a pastora Fabíola consolidando as pessoas. Tem ventos contrários. E isso faz de propósito, para que haja crescimento, porque tem que ter desconforto. E Deus está muito mais preocupado com o nosso crescimento do que aquilo que é desconforto para a gente. E líder é diferente. Líder tem que passar por algumas coisas, para que haja destino, para que haja direção e para que ouça o homem de Deus. E uma pergunta que eu fiz para o pastor Sirlei: pastor Sirlei, como que está o povo? E nós conversamos, né? Eu não vou entrar em detalhes. E ele arregalou o olho assim e falou: pastor, essa palavra não é uma palavra de julgamento, ou uma palavra de revelar algo obscuro de alguém, mas uma palavra para dar direção e destino. Muitas das vezes a palavra direcionada no altar vem como um desconforto para você, porque quem é fofoqueiro, seu ministro sobre fofoca vai confrontar. Se eu falo sobre vícios, quem está viciado vai. Então por que você não ouve a voz do homem de Deus e fala assim: Senhor, essa palavra está mexendo em mim, e eu vou ouvir o conselho para que não haja dano. E esses homens estavam em jejum, porque o centurião e o dono do navio tinha senso de direção. Era só perguntar ao homem de Deus, Ramon. Paulo estava ali, mas eles preferiram fazer da forma que eles desejavam. Eles preferiam tomar atitudes pessoais. Eles tinham reação, como diz a palavra igreja, reação, né? Reaction. A forma como eu reajo gera uma reação. Vira para quem está do teu lado e fala assim: reaction. A partir de hoje, você não vai reagir por causa do dono do navio ou por causa do centurião. Você vai reagir porque Paulo vai te dar direção. O tema hoje é direção. O que é direção? Lado para alguém se dirige, rumo, sentido e caminho. Não tem como a gente ser cristão, estar plantado no lugar, sem ter uma direção sacerdotal. Essa igreja é uma igreja que Deus plantou para resgatar aquilo que foi perdido. Eu sou de um tempo onde as ovelhas falavam assim: eu sou ovelha ou crente da igreja do pastor fulano. Igual aqui tinha um pastor Severino, né? Que era o pastor da Vila Nova, Manuel, né? Todo mundo fala dele assim, chega a abrir os olhos, né, de alegria. Todo mundo. E na CM Suruí, eu quero pedir que o Espírito Santo retire toda a direção que o dono do navio de centurião dá, porque a partir de hoje o ambiente vai ser direcionado pela voz daquele que Deus levantou. Nós temos que entender que ambiente espiritual é para ser falado de coisas espirituais. Em nome de Jesus, não perca, não tenha danos por causa de senso de direção. Ontem nós fomos de lá para Teresópolis, meu carro subindo. Até falei com a Karine hoje, né, Karine? Tinha muito peso, né? Quem foi dentro do teu carro?
Aí a gente rindo, e o carro, né? Aí o Bruno falou assim: pastor, que culto ontem. Eu falei assim, na hora, Deus me desse, eu falei: filho, a distância faz com que a gente não tenha disposição, mas quando a gente tem disposição, Deus libera a porção. Muitos de nós estamos perdendo a disposição por causa da falta da direção, ou melhor, por causa da direção do centurião ou do dono do navio. Quem tu és? Paulo, centurião ou dono do navio? Porque o dono do navio e centurião está fazendo com que o vento contrário faça você perder aquilo que você conquistou. Quantas pessoas no nosso meio que têm perdido família, têm perdido ministério, têm perdido amigos, têm perdido a unção. Ei, essa noite é a noite da direção do homem de Deus voltar a ter sentido na sua vida. Eu quero falar de 3 coisas: identificação, governo e posicionamento. Quando eu identifico o homem de Deus, eu ouço. Quando eu ouço, eu tomo posse de quem governa a minha vida. E quando eu dou lugar ao governo, eu fico na posição que o céu me deseja. Essa noite é a noite de você voltar a identificar. Essa noite é a noite de você voltar a se permitir ser governado. E você ser governado, o Espírito Santo vai gerar um movimento de posicionamento que vai gerar para o céu. Em nome de Jesus, o ambiente espiritual vai te conhecer através daquilo que você fez aqui. Oh, Jesus. Bota aí Atos 27 e 23, eu já estou terminando. Olha só que legal. Porque essa noite, botou aí? 27, versículo 23. Olha só, o homem de Deus. Ontem à noite, apareceu-me o anjo do Deus, a quem pertenço. Olha Paulo falando. E a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Vai aí mais uma. Olha o que ele fala. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos a que navegam com você. O Senhor poderia ter falado assim: Paulo, fica quieto, porque ali está o centurião que vai te levar para a Itália, e ele está o governo. Fica na sua, porque ali tem o dono do barco. Mas o que Deus fala? Paulo, não temas, que independente do governo, por causa de você, nenhum deles vai morrer. Deixa eu falar a terceira coisa aqui. Paulo, nessa geografia, ele era um prisioneiro. Ô Thaís, é Thaísa, né? Thaís? Futura esposa do Mateus? Tamires, eu acertei, tá? Preste bem atenção nisso. Deus protege quem Ele levanta. Deus trouxe paz para o coração do homem de Deus, porque o homem de Deus ama a vida, e ele sabe a responsabilidade que ele tem. Então Paulo é confortado pelo Senhor. Um anjo de Deus se apresentou para ele e falou: não temas, porque nenhum daqueles que estão no barco contigo irão morrer. Eu sei que o dono do barco tomou a frente, que o centurião tomou a frente, mas eu sou contigo. Quanta gente aqui nesse ano
não pereceu por causa de orações na madrugada, por causa de votos, por causa daquilo que você não vê. Porque o homem de Deus não espera a aprovação de dono do barco ou de centurião, porque ele está conectado com Deus, e Deus, ele vê todas as coisas. E como eu sempre falo aqui, Provérbios 15, versículo 3, o Senhor está em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Igreja do Senhor, a minha oração é que essa igreja seja uma igreja espiritual, que seja uma igreja que entenda o que é identificação, governo e posição. No mesmo ambiente pode ter centurião e dono do barco, mas eu profetizo que você vai dar ouvido à instrução que vem de Deus. Nós não iremos se perder, Lu. Deus tem uma obra para fazer através de nós em Suruí. Cada um de nós. Eu quero até liberar uma palavra para o louvor aqui. Vocês são alguém extraordinário. E eu não aceito qualquer louvor, eu não aceito qualquer estilo aqui em cima. Deus tem algo para fazer. Ontem, lá, como Deus assim sinalizou, deu uma palavra aqui para o pessoal do louvor. Quando chegou lá, o pastor Jessé deu a mesma palavra. E a pergunta é: cadê o Jaziel do nosso meio? Porque quando houve identificação, governo e posicionamento, Deus não usou o Josafá, usou o homem de Deus, usou Jaziel para trazer uma palavra. Essa peleja não tereis que pelejar, porque essa peleja não é nossa, não é vossa, é minha. E quando o povo começou a adorar majestade santa, começou a glorificar, Deus enviou um anjo no arraial do inimigo, e o arraial do inimigo foi todo banido. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Se você hoje voltar a ouvir a voz de Deus, através do sacerdote, ter o governo e se posicionar, o teu estilo, o teu movimento vai ser glorificar, exaltar o nome dele, profetizar. Aí Deus vai levantar uma voz profética, e aquilo que você tem guerreado há anos vai acontecer de uma forma diferente. Oh Jesus, abre para mim Atos 27, versículo 24. Já foi, né? Bota aí no 30. Eu termino aqui. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram um barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Bota o 35. Tendo dito isto, tomou um pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Os soldados queriam matar todos os prisioneiros, e no meio deles estava Paulo. Só que aí o centurião, uma hora ouviu o dono do barco, e outra hora ele serviu de alguém para proteger a voz profética que estava no ambiente que ele estava. Muitos não morreram por causa de Paulo. Já viu que uma hora ele serve de direção errada, mas outra hora ele serve de uma direção de proteção. Talvez a tua mente chegou aqui com uma direção errada, mas hoje é o dia de você gerar aquilo que Deus deu de melhor para você. Talvez você chegou aqui: eu não gosto de pastor, eu não gosto de igreja, eu não gosto, né? Essa foi a tua decisão até chegar aqui, mas hoje o Espírito Santo está mudando a tua mente para você gerar um ambiente novo dentro da tua mente, em direção do homem de Deus. E aí, olha o que Paulo vê. Paulo vê que se aqueles homens, filho, caíssem na água
em jejum, porque eles estavam 14 dias em jejum. Eles não teriam força para ir contra as correntezas russas. Aí o homem de Deus preparou a mesa, pegou o pão, partiu e deu cada um. Só que aquele homem, enquanto está assim, é só um pão, mas quando o homem pega, vira um alimento do céu. Porque aquela força não era uma força natural, era uma força espiritual, porque havia um propósito. E esse propósito era chegar a Malta. Só que por causa de toda essa falta de direção, Deus levou ele até uma ilha que se chama Malta. E quando ele chega ali, acenderam uma fogueira. E ali estava uma cobra. E aquela cobra picou Paulo. Todos os soldados, o centurião, toda a tripulação e os bárbaros que estavam ali observaram aquela cena. Deus permitiu que a cobra picasse. Deus permitiu que o veneno entrasse. Mas Deus revelou através da visão que ali tinha um homem de Deus escolhido por Deus. Carabaçou. Deus já preparou situações para revelar se esse lugar tem Deus ou não tem Deus. Prova é você. Tem alguém que chegou aqui desanimado, excluído. Você sabe como você chegou até o nosso ministério, até a nossa vida. E a unção que você respeita é a unção que você vai herdar. Olha quantas coisas que não existiam. E olha para a tua vida hoje. Quem não era casado foi casado. Quem estava precisando de cura, teve cura. Quem se sentia excluído, teve amor. Quem tinha se sentia inferiorizado, hoje se sente amado. Porque o ambiente transforma o ambiente. Comece a olhar para aquilo que Deus quer e comece a ouvir. Porque enquanto há uma direção da terra, Deus prepara algo do céu para revelar quem nós temos que ouvir. Em Isaías 55, versículo 11 diz assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não se voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Em Salmo 138, versículo 8 diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone as obras das minhas mãos. Em Atos 27 e 26 diz: e contudo, necessários irmos para uma ilha. E eu termino dizendo, em Atos 19, versículo 11 e 12: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiraram. Toda essa história revela que o barco não ouviu o homem de Deus, mas isso fez com que essa trajetória levasse um homem de Deus até uma ilha de gente que parecia que nunca ia ouvir Deus. E naquele lugar, a primeira ação do céu foi uma víbora, mas depois a ação do céu foi o quê? Converter pessoas, libertar pessoas. Tinha um homem ali que se chamava Públio. Ele tinha barriga de disenteria, ou barriga grande, e levaram Paulo até aquele lugar, e a cura aconteceu. E aqueles que falavam que Paulo não era homem de Deus, viram que ele era homem de Deus. E eu quero que nessa noite você de uma vez por todas entenda: identificação, governo e posição, porque a direção é dada por Deus, não por senso de direção. Se coloca de pé, vamos adorar o Senhor. Oh Jesus.